E aqui no programa Redenção nós sempre queremos sim despertar você para abrir o coração para a graça de Deus. É bom demais ter você rezando com a gente nesse nosso retiro espiritual. O tempo que estamos vivendo é tempo de graça, de bênção. E com essa graça e com essa bênção é que vamos conduzindo a nossa vida. E Padre Everson, é sempre uma alegria imensa viver com o Senhor esse momento e com todas as famílias, né, que estão crescendo com a gente. Sua bênção. Deus abençoe Caísa e querido irmão, querida irmã. Hoje eu gostaria de convidá-los a um pensamento que Santo Afonso tinha, quase que eu diria, uma ideia fixa de refletir sobre a vinda da segunda pessoa da Santíssima Trindade à humanidade, a encarnação do Verbo. E Santo Afonso coloca como um primeiro fundamento da espiritualidade, a sua espiritualidade, justamente o Natal, o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Por isso, hoje, nós queremos convidá-los a pensarmos seriamente o sentido para a nossa humanidade, porque a encarnação do Verbo mudou a história da humanidade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade misteriosamente assume a nossa natureza para ser o nosso Redentor. Vamos então hoje pensar e louvar e agradecer e pedir ao Senhor que nos dê a graça de entendermos o verdadeiro sentido da sua presença na humanidade. E que dádiva de Deus Pai nos conceder essa graça. Um filho, nos foi dado um filho, ele nasceu, ele veio ao mundo para nos ensinar que neste mundo nós sempre temos uma missão a realizar e precisamos ter essa consciência para vivermos melhor. Então abra o seu coração, porque o programa está bonito, sempre conduzidos pela força e a graça do Espírito Santo, nós vamos rezar juntos e o Senhor vai agir em nossa vida e vai falar ao nosso coração. Por isso, aonde você estiver, clame a força e a graça do Espírito Santo de Deus. Palavra de Deus que é tão importante para a nossa vida, é verdade que é revelada ao nosso coração. Então, se você tem a oportunidade, pegue a sua palavra, abra lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 1 a 14. São Lucas 2, de 1 a 14. Naqueles dias foi publicado um decreto do imperador Augusto ordenando o recenseamento do mundo inteiro. Esse primeiro recenseamento aconteceu quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. Também José, que era da casa e da linhagem de Davi, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estavam ali, completaram-se os dias de ela dar à luz. Ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em faixas e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Na região havia pastores que passavam a noite no campo, tomando conta do rebanho. Um anjo do Senhor apresentou-se a eles e a glória do Senhor os envolveu de luz. Eles ficaram tomados de grande temor. O anjo então lhes disse: não temais, eu vos anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis um recém-nascido envolto em faixas e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e na terra paz a todos por Ele amados. Padre Everson, a grande certeza que nós temos é que a vinda de Jesus, esse Deus menino que se encarnou, se fazendo homem, humano como nós, veio para transformar toda a nossa história, a história da humanidade. O anúncio do anjo aos pastores, mas na verdade é o anúncio do anjo à humanidade, quando os anjos dizem: não tenham medo, eu lhes anuncio uma grande alegria, que será também a de todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês o Salvador. Queridos irmãos e irmãs, meditar sobre o Salvador. E Santo Afonso se encanta não apenas com a beleza de uma criança, e ele, como alma poética, tem lindos cânticos, inclusive, Caísa, lá na Itália, quase que não se ouve, durante o Natal, cantar o Noite Feliz. Qual cântico que eles cantam, padre? Lá em italiano, né? Tu scendi dalle stelle, é um cântico de Santo Afonso, Eis que das estrelas, né? É uma experiência muito bonita a gente ver em todos os ambientes o cântico de Santo Afonso. Ainda hoje, depois de mais de 300 anos, é o cântico de Natal na Itália. Mas por quê? Santo Afonso, ele nos convida a nos colocarmos numa meditação muito bonita, olhando para o menino que nasce. Mas é interessante que Santo Afonso começa com um pensamento bastante, não digo crítico, mas que a gente tem que pensar mesmo, quando ele diz muitos cristãos, e aí eu coloco também muitas comunidades, capelas, igrejas paroquiais, muitos cristãos costumam preparar com bastante antecedência em suas casas, em suas comunidades, um presépio para representar o nascimento de Jesus Cristo. Mas há poucos que pensam em preparar seus corações a fim de que o menino Jesus possa neles nascer e repousar. Sejamos nós desse pequeno número, procuremos dispor-nos dignamente para arder desse fogo divino que torna as almas contentes neste mundo e felizes no céu. Por isso, queridos irmãos e irmãs, Santo Afonso fala que a experiência do nascimento de Jesus vai ser uma experiência de todos os dias da nossa vida. Todos os dias devia ser celebração do Natal, nascimento de Jesus na nossa vida, né, Caísa? Sim, padre, eu acho bonito quando Santo Afonso diz assim, ó, aqui falando, né, dessa preparação que nós devemos fazer, que depois da vinda de Jesus Cristo, o nome de Deus se espalhou por toda parte e foi amado por muitos. Desde então, os corações abrasaram-se das almas do divino amor.
Ô Padre, e quando nós percebemos esse sentido novo que o Senhor até tá nos chamando a viver e que com certeza Santo Afonso nos chama a viver, de deixar o nosso coração se abrasar, de preparar o nosso coração para acolher a Deus, não se preocupar tanto com o exterior, mas sim com o que está aqui dentro. Essa vontade deve crescer no nosso coração, Padre, de nos preparar para que o nosso coração se abrase do amor divino a cada dia. E aí, Santo Afonso tem um pensamento bem sintético quando ele diz: consideremos que o Verbo eterno, justamente para este fim, fazer com que o nosso coração arda de amor, como resposta do amor que Deus tem por nós. Mas Santo Afonso continua: que para esse fim, para inflamar-nos de seu divino amor. Então, queridos irmãos e irmãs, verdadeiramente a experiência do Natal, que Santo Afonso coloca como fundamento da sua espiritualidade, a encarnação do Verbo, é uma experiência que vai nos levar a não sermos alienados na vida, de maneira nenhuma, muito conscientes, mas sempre contemplando o mistério do amor divino. O amor divino que, não satisfeito em nos criar a sua imagem e semelhança, ele se torna a nossa semelhança, assumindo a nossa condição humana, para que nós possamos ser elevados a participantes da sua vida divina. É o sentido mais profundo da encarnação do Verbo, Caísa. E que alegria nossa se pudermos viver essa experiência durante esse tempo tão especial. Abrir o nosso coração para experimentarmos essa graça de Deus, deixar o amor do Senhor inflamar o nosso coração para darmos essa resposta a este amor que transforma a nossa vida. E esse sentido que tem o Natal para cada um de nós, primeiro, a certeza de que somos amados. Nós temos um Deus que é Pai, que pensa em nós, que enviou o seu próprio Filho para assumir a condição humana e nos mostrar que neste mundo é possível viver a fé, a confiança. Então essa certeza de sermos amados já começa aí. E aí abrimos o nosso coração para vivermos toda essa experiência que Santo Afonso, Padre, nos chama a viver, mas sempre como diz o Senhor, com os pés no chão, sabendo que nós precisamos nesse caminho, nessa experiência, experimentar a misericórdia do nosso Deus e nos deixar envolver também por esse amor. E Caísa, Santo Afonso, nessa reflexão, ele coloca, aliás, refletindo um pensamento de São Bernardo, coloca uma coisa muito interessante quando ele diz: contemplando esse mistério, que é o mistério da encarnação, né, ele diz, julga ver uma contenda entre a justiça e a misericórdia de Deus. E aí Santo Afonso continua: estou perdida, diz a justiça, se Adão não for punido. Então, estou perdida se Adão não for. Então, a pessoa humana tem que ser punida, diz a justiça. Mas estou perdida, diz por sua vez a misericórdia, se o homem não obtiver o perdão. O Senhor põe fim a essa contenda. Morra um inocente, diz ele, salve-se o homem da pena da morte em que incorreu. É o sentido, queridos irmãos e irmãs, da encarnação do Verbo. Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que no seio puríssimo da Virgem Maria, assume a nossa natureza para ser o nosso Redentor, morrendo por nós, para livrar-nos da morte eterna, Caísa. E Padre, ter essa consciência, não nos deixar envolver por aquilo que o mundo nos convida a viver, é essencial. O mundo tem nos conduzido a tantas coisas, nos tirando do verdadeiro sentido de tudo que nós devemos viver nesse tempo, que é o tempo do Natal. Então, abramos o nosso coração
Que oportunidade linda que nós temos de crescermos juntos, deixar que esse menino Jesus cresça cada dia, nasça cada dia em nossa vida, para que possamos ter atitudes transformadas, para que possamos confiar mais e mais no nosso Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, no seu amor, e que sejamos capazes de, ao fazer essa experiência, também darmos uma resposta positiva diante de tanto amor que recebemos, Padre Everson. E por isso nós vamos terminar, Caísa, com o pensamento de Santo Afonso. Quem ama, não ama senão para ser amado. Deus, que tanto nos amou, só quer de nós o nosso amor. A criança de Belém nos convida a dar uma resposta de amor a Deus. E é claro que nesse momento tão especial, nós temos sempre a ajuda de pessoas abençoadas. Temos aqui o Padre Everson, que é missionário redentorista, mas agora quem vai nos ajudar também nessa caminhada de crescimento na fé, para vivermos essa experiência linda que acabamos de meditar, é Dom José Luiz Magela. E com certeza ele traz, sim, uma mensagem bonita ao nosso coração. Hoje, convido você a ir comigo a uma gruta. Isso mesmo, a Gruta de Belém. A gruta ditosa que teve a aventura de ver o Verbo de Deus nascido em seu recanto. Vamos ouvir a palavra que os anjos, na noite de Natal, disseram aos pastores. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Este texto está no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 11. O sinal de Deus é o menino, carente de ajuda e pobre, envolto em panos que, como todos os meninos, precisa dos cuidados maternos. Um menino que nasceu num estábulo e, por isso, não está deitado num berço, mas numa manjedoura. O sinal de Deus é a simplicidade. O sinal de Deus é o menino. O sinal de Deus é que Ele faz-se pequeno por nós. Deus fez-se pequeno a fim de que nós pudéssemos compreendê-lo, acolhê-lo e amá-lo. É como esta criatura, marcada pela pequenez, que o Filho de Deus se identifica na sua encarnação. É espantoso, não é mesmo? É espantoso. É espantoso que Deus, o Filho de Deus, se possa encarnar no indivíduo humano, em Jesus de Nazaré. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo. É o apóstolo Paulo que nos diz isso na carta aos Filipenses. Este esvaziamento, aniquilamento, chamamos de kenosis, um Deus que desce, se despoja. Palavra complicada, né? Você não acha? Mas é fácil da gente guardar. Kenosis. Kenosis marca estruturalmente todo o projeto de salvação, concebido por Deus. Voltamos em Paulo. Apresentou-se como simples homem. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Não como Deus em todo o seu poder, nem como um anjo poderoso, que o Filho de Deus iniciou na plenitude dos tempos a sua obra da salvação. Obrigado, Dom Magela. O senhor vem lá das Alterosas, lá da Arquidiocese de Pouso Alegre, onde o senhor está exercendo o seu ministério para nos ajudar a viver a proposta de Santo Afonso, uma resposta de amor, amor que Deus mostrou, nascendo no nosso meio.
Obrigado, Dom Magela. E que na sua casa, juntamente com a sua família, você esteja experimentando essa graça de Deus junto conosco nesse tempo especial de Natal, que estamos nos preparando para deixar o menino nascer no nosso coração e nas nossas atitudes. Ele veio para transformar a nossa história. Tenha certeza disso. E o pensamento de hoje diz assim, Jesus nasceu para todos, para quem o deseja. Eu sou a flor dos campos e o lírio dos vales. Ele se diz lírio dos vales para nos dar a entender que, tendo ele nascido tão pobre, só os humildes o podem achar. Eis porque o anjo não anunciou o seu nascimento a César ou a Herodes, mas a pobres e humildes pastores. Se ele diz flor dos campos, ele se diz flor dos campos porque é acessível a todos. As flores do jardim são reservadas a seu dono. Não é permitido a todos colhê-las, nem mesmo vê-las. As flores do campo, ao contrário, são expostas à vista de todos os transeuntes, e cada um as pode colher. Assim, Jesus quis estar ao alcance de todos que o desejam achar. Padre, nós devemos ter esse coração aberto para assim acolher Jesus e deixar que Ele se faça presente em tudo que formos viver. Ao alcance de todos, é o grande pensamento de Santo Afonso. Jesus nasceu, o Redentor é para todos. Ninguém pode se colocar como excluído, porque Deus não exclui a ninguém, Caísa. É tão confortador. Por isso, para nós correspondermos a essa confiança que Deus tem em nós, dando-nos essa oportunidade, precisamos rezar. Precisamos rezar, entregar e colocar o nosso coração na presença do Senhor. Temos fraquezas, muitas vezes não confiamos como devemos confiar, mas o Senhor, Ele quer com misericórdia nos envolver e nos fazer capazes de viver toda a beleza que Ele tem para a nossa vida, para que possamos ser, sim, nessa caminhada, possamos ser merecedores, ou talvez não merecedores, mas capazes de alcançar a graça que Ele tem para nós, o grande objetivo. Por isso, Padre, com Santo Afonso nós rezamos. Rezemos. Vendo-me manchado de tantos pecados, não teria a ousadia de aproximar-me de vós, Senhor, se não me convidasseis com tanta bondade. Mas, já que me chamais tão amorosamente, não quero recusar o favor que me fazeis. Sim, adorável menino, arrependo-me de vos haver entristecido, eu o confesso. Sou um ingrato que vos causou tantas dores e vos fez derramar tantas lágrimas no estábulo de Belém, mas as vossas lágrimas são a minha esperança. Santíssima Virgem Maria, vós que sois a mãe desse divino menino, sois também a minha mãe. Em vossas mãos deposito o meu pobre coração. Apresentai-o a Jesus. Se vós lhe apresentardes, ele o não rejeitará. Apresentai, pois, meu coração a Jesus, ó minha mãe, e pedi que o aceite. Amém. Que linda oração que fizemos junto com Santo Afonso, e para que sejamos capazes de viver tudo isso, Padre, precisamos da bênção de Deus. Para vivermos a redenção que Jesus veio nos trazer, por intercessão de Nossa Senhora, a Mãe do Redentor, a Mãe do belo amor, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre nós, conosco permaneça para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a minha saudação fraterna, Deus está conosco.